Opa, olha eu aqui. Então, pessoal, agora vamos lá. Dilatação, né? Outro assunto bem importante que a gente tem que tratar, né? Bem presente aí no nosso dia a dia. E o que era a dilatação? Você tem que lembrar daquela coisa, quando esquenta, aumenta, certo? Ou quando esfria, diminui, tá? Então, a dilatação, ela pode ser em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Quando eu tenho uma direção, one direction, certo? Eu tenho que a minha dilatação é igual ao meu comprimento inicial vezes um alfa vezes a variação de temperatura. Quando eu tenho duas dimensões, é a variação da área, né? A dilatação da área é igual à área inicial vezes um beta vezes a variação de temperatura. E quando eu tenho três dimensões, né, que serve para sólidos tridimensionais ou para líquidos, eu tenho aqui a variação de volume é igual ao volume inicial vezes um gama vezes o delta T, né, que é a variação de temperatura. Então, basicamente, vocês têm que qualquer dilatação é igual o inicial vezes a variação de temperatura vezes essas letras gregas aqui, alfa, beta e gama. O que são essas letras? Eles são os coeficientes de dilatação. Eles vão dizer se o material que você está trabalhando dilata muito ou pouco, né? Tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos, né? Então, quem vai contar isso para você é o alfa, o beta ou o gama. O alfa, como ele é para uma dimensão, ele é o coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. A relação entre eles está aqui. O beta é duas vezes o alfa, né? Porque se o beta é em duas dimensões, o alfa é para uma dimensão, né? Então o beta vai ser duas vezes o alfa. O gama para três dimensões, então ele é três vezes o alfa. E se você é afobado e não quer achar o alfa, o beta e o gama, você tem uma relação direta entre gama e beta também. Tem exercício que pode perguntar, né? Mas geralmente ele sempre vai te dar, vocês têm que tomar muito cuidado com isso daqui. Se ele pedir uma variação volumétrica ou superficial, né? Às vezes ele te dá o alfa e aí você precisa achar o beta ou o gama antes de começar o exercício. Então tome muito cuidado com isso. Leiam sempre se o que o exercício está te fornecendo é o coeficiente de dilatação volumétrico. Volumétrico ou superficial, tá? Porque se for o linear, você vai ter que usar uma dessas três relações aqui. Beleza? E vamos aproveitar aqui, ó, como eu disse, uma variação, uma dilatação em três dimensões, ela serve tanto para os sólidos quanto para os líquidos, certo? Qual é a diferença? Né? É que os líquidos, às vezes, a gente tem uma coisa a mais, né? Então, dilatação nos líquidos. Opa, o acento não é aqui, é aqui, certo? A dilatação nos líquidos, né, vai ser um pouquinho diferente só. Por quê? Porque eu vou trabalhar com aquela fórmula, então ela vai ser uma dilatação volumétrica, então isso daqui continua valendo. Porém, sempre que eu trabalho com líquido, ele precisa estar contido dentro de um recipiente. E quando esse recipiente esquenta, o líquido transborda, o que transbordou não é toda a dilatação que ocorreu, porque o recipiente também dilata um pouco, né? Então, eu posso... Isso daqui é a dilatação quando o recipiente não interessa. Não recipiente. Mas e se tem o recipiente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a dilatação do recipiente mais
a dilatação aparente, que é o que transborda. A dilatação aparente é o que transbordou, certo? Para aí sim ter a minha dilatação real. Então, a variação do volume real, ou do líquido, né? É igual à dilatação volumétrica do recipiente mais a dilatação volumétrica aparente, certo? Então, se você sabe quanto vazou e sabe quanto que o recipiente dilatou, você soma os dois, você vai ter a dilatação real ou a dilatação, né, às vezes ele chama de dilatação do líquido. Da mesma maneira, se você sabe o quanto o líquido dilatou real e o quanto transbordou, você consegue saber quanto que dilata do recipiente. E tá vendo que isso daqui é ΔV, isso daqui é ΔV, isso daqui é ΔV. E como que eu calculo ΔV? Né? Aqui, ó. V0 vezes gama vezes ΔT. Né? Então, se eu usar o V0 do líquido, o coeficiente de dilatação do líquido e a variação de temperatura do líquido, eu vou ter a dilatação do líquido. Se eu usar essas coisas aqui, só que do recipiente, eu vou ter a dilatação do recipiente. Se eu usar isso daqui aparente, né, porque eu posso ter um gama aparente, certo? Aí eu vou ter a variação, a dilatação aparente, a variação de volume aparente, certo? Isso daqui, essas três aqui, é quando eu tenho o recipiente, quando ele importa. Então, quando não importa, eu calculo direto e é só do líquido. Quando importa do recipiente, aí eu tenho três dilatações que eu preciso considerar. A do líquido, a do recipiente e a aparente. Beleza? Resumão aí de dilatação. Show!